bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Esse aqui é o quarto e, infelizmente, último encontro de 4 encontros que a gente vem fazendo para discutir o mito e as coisas que estão ao redor dele que nos interessam. Todos as 4 conversas foram com mulheres. Foram eles Beatriz Perrone, foram elas, né? Beatriz Perrone, Helena Vieira, essa semana ainda com a Suzane Jardim e hoje com você. Acho que é importante para você também, para as pessoas que não são da companhia, explicar um pouco onde essa conversa se situa, né? Nós somos uma companhia, Companhia Le Comédiens Tropicales e Quarteto à Deriva, que é um quarteto de música que trabalha com a gente, já é o 4º espetáculo que a gente faz juntos, terceiro que a gente constrói juntos mesmo, assim. Somos comediantes, eu, Tetengo Adandara, Michele Navarro, Carlos Canhameiro, Daniel Gonzalez, Rodrigo Bianchini. A Deriva, Rui Barossi, Guilherme Marques, Beto Spurleder, Daniel Miller. Todas as pessoas que estão aqui, a maioria delas são agregados, amigos, pessoas que, enfim, convivem. E acho que é importante também dizer do porquê que a gente tem feito esses encontros e nós somos uma companhia que foi contemplada pela 30ª edição da Lei de Fomento ao Teatro de São Paulo. Isso é importante dizer, porque é muito difícil, é impossível, né, fazer esse tipo de coisa sem um fomento. E esse projeto de fomento, ele tem por objetivo fazer um novo espetáculo. E esse espetáculo é baseado no mito da Medusa. Mais especificamente, sobre como a gente chegou ao mito da Medusa, né? A gente chegou até nós um texto do blog Blogueiras Negras, um texto escrito pela Amanda Beatriz, onde ela usava o mito da Medusa para falar sobre a cultura do estupro e a culpabilização da vítima. E foi através desse texto que a gente teve vontade de pegar o mito da Medusa, mais especificamente a versão do Ovídio, que é uma das versões do mito, para falar e levar isso para a rua. A gente pretende que isso se torne um espetáculo de rua cômico, né? Mas a gente vai tentar. Vai dar um trabalho, está dando trabalho. Acho que é isso. E você encerra com a gente esse ciclo de conversas. Por que a gente pediu para a Maria Guida ter o ressentimento, gente? Na verdade, assim... Porque a gente é fã do livro, né? Não, peraí. É importante também falar que o ressentimento nos diz muito respeito, né? Nossa, gente. Bando de ressentido, era isso. Na verdade é a nossa vida de hoje. uma clínica coletiva, né? Acho que a gente tem vivido momentos políticos muito difíceis e a gente, como artista, às vezes fica paralisado, não sabendo exatamente como agir, ou mesmo muitas vezes a gente discute que o que a gente faz não tem importância nenhuma, entendeu? Então a gente acaba entrando nos assuntos do ressentimento, a gente acompanha o seu trabalho e gosta da maneira como você escreve e fala, então foi por aí. E é o nosso segundo convite, né? A gente chegou você desde o Baal, sentar e conversar. A gente está te paquerando, ó. É uma relação antiga. Não sei, foi 2016, começo de 2016. Então eu passo para você, por favor, fique à vontade para falar o quanto você quiser. Isso, aí, né? E a hora que você quiser abrir pra gente, eu só vou pedir para você falar o microfone porque a gente filma.
Então, é isso. Não. Vou ficar... Tá bom. Dá pra usar? Olha, em primeiro lugar, super obrigada mesmo pelo convite. Quando eu perguntei por que esse tema, porque é um livrinho que eu gostei muito de ter escrito, mas ao contrário do que você espera que eu vá dizer no final, fazer um diagnóstico do ressentimento, eu não acho, meu roteiro, eu não consigo imaginar que um grupo que luta como vocês, que estão aqui no container, só faltava estar na Lona Preta, que nem o pessoal do MST, não é? É muito difícil imaginar que vocês sejam ressentidos. Então eu vou falar muito pouco, na verdade, sobre ressentimento. Eu peguei algumas linhas mestras só do assunto, porque talvez o mais interessante seja quando a palavra correr para o debate, não é? Então, primeiro tem duas frases do Nietzsche, que foi um filósofo que escreveu sobre ressentimento. Ele não tem nenhum livro chamado O Ressentimento, mas ele escreveu muito sobre isso, era um tema que ele se interessava. E ele próprio era um sujeito um pouco ressentido, com razão. Ele não teve, com a potência de escrita, de pensamento que ele tinha, ele não teve na sua época o reconhecimento que talvez ele esperasse, etc. Mas enfim, são duas frases muito interessantes. Uma diz: o ressentimento é uma revolta passiva. O que é muito estranho, porque uma revolta, você imagina que a revolta ela se volta na direção de quem causou um dano, de quem prejudicou, de quem foi injusto. Como é que uma revolta pode ser passiva? Não é? Vamos deixar essa, a gente pode falar sobre isso depois. E o outro, o ressentimento é uma vingança adiada. Essas duas frases do Nietzsche, tanto da revolta passiva quanto da vingança adiada, já nos trazem direto um traço da pessoa ressentida. Primeiro, é uma pessoa revoltada, e às vezes com razão, alguma injustiça que lhe foi feita, alguém que passou para trás, alguma crueldade, mas essa pessoa não encontra, ou não procura, ou não quer nenhum caminho de ação. A sua revolta não conduz a um caminho de ação. Seja uma vingança, que é a forma mais crua, digamos assim, da justiça, não é a forma roots da justiça, seja construir um diálogo com a pessoa que o prejudicou, seja ir à justiça, enfim, todas as formas de lutas possíveis, que há muitas formas de lutas contra as injustiças. O ressentido é aquele que se encolhe. Ele se encolhe, ele não enfrenta. A gente podia dizer, bom, mas será que ele se parece então com um sujeito deprimido? Não dá para saber. Cada caso é um caso. O importante é que ele não luta, mas não quer dizer que ele deixou para lá. Porque se ele dissesse, bom, deixa, já entendi, o cara também estava louco, não tinha condições de fazer melhor, fez assim mesmo, acabou me respingando em mim. Aí passou, mas o ressentido não passa. Por isso que a gente chama de ressentido. Né? É um sentimento que volta, que nem aquela má digestão que fica voltando, né? Alguma coisa do que você comeu e você não vomita e não digere. Né? É parecido com isso. E uma vingança adiada. A ideia da vingança adiada pode durar uma vida. Né? Você não se revolta, só se revolta passivamente, internamente, você não faz justiça, não procura justiça, e você fica ruminando uma vingança, mas não faz uma vingança. Não é? O exemplo na literatura mais forte que eu encontrei, e que não me agradou, é um escritor que no começo dos anos 2000 foi bem traduzido aqui no Brasil e teve muito sucesso, que é o Sándor Márai. Não sei se vocês conhecem o húngaro. Um húngaro, não sei se foi acompanhando as letras, ele foi muito traduzido, enfim, e as pessoas comentavam muito. E tem um livro que acho que foi acompanhando as letras que traduziu. O livro que mais foi comentado dele, não sei se é o primeiro livro dele, mas o primeiro que foi traduzido aqui, se chama As Brasas. E essa história é a história de um homem já meio velho, enfim, que mora numa cidade rural, ou numa fazenda na Hungria, e ele convida para sua casa
Um velho amigo que ele não vê há muito tempo. E o livro, é uma novela curta, ele se passa numa noite, quando chega o amigo, em torno do fogo, ele recebe o amigo super bem, serve do bom e do melhor, etc., acende o fogo da lareira, e eles estão diante do fogo, e ele começa a contar para o amigo que ele sabe que há 30 anos atrás, não me lembro quantos anos, eles dois amavam a mesma mulher. E quem se casou com essa mulher foi o protagonista. Mas parece que esse amigo também não se conformou. E que numa caçada, há não sei quantos anos atrás, esse amigo teria atirado nele. E como quem atira no animal e erra o tiro. E atirou nele. E ele tem algum dano, não sei se ele usa muletas, tem algum problema físico por causa desse tiro. E o livro, que as pessoas gostaram tanto, que delicadeza, é claro que é bem escrito. Eu terminei completamente revoltada com aquele personagem. E a ideia da vingança adiada, da revolta passiva, elas cabem muito bem aqui. Porque ele não faz nada, ele espera não sei quantos anos, talvez um momento de fragilidade do amigo, isso que eu não me lembro bem, desculpa, eu não tive tempo de retomar o livro mesmo, para chamar o amigo e para contar para o amigo, mas não contar amistosamente, contar produzindo culpa. Então essa é um traço muito forte do ressentido. A vingança dele é esperar que o outro sofra com a sua culpa. E ela é adiada porque, se for na hora, é um bate-boca que ele vai estar implicado no calor da sua emoção. E ele também pode perder nesse bate-boca. Então, ele se sente como se fosse uma alma superior às outras. Ele sofreu aquela traição, ele sofreu aquela agressão, ele sofreu aquela humilhação, enfim, aquela decepção, seja o que vocês quiserem colocar nesse lugar, ele sofreu, ele se calou, ele se sentiu por isso uma pessoa mais nobre, superior, mas ele não consegue se esquecer daquilo. É diferente da volta por cima, não é, do samba do Vanzolini, que aliás não foi escrito a propósito de alguma ofensa, foi escrito a propósito do acidente que matou o filho dele. Não sei se vocês sabem disso. Quando o Vanzolini escreve, levanta da sacode a poeira na volta por cima, o filho dele morreu num acidente de moto. Então ele fala, bom, eu chorei, não procurei entender, todos viram, etc. E ele diz, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Essa volta por cima não é a mesma coisa do ressentimento. É alguém que caiu, sofreu, mas isso é possível porque não foi justamente um agravo, uma injustiça. O filho morreu num acidente. E alguém que pode dizer, chorei, mas agora dou a volta por cima, não é um ressentido. Então eu estou comparando essas duas situações, né? O Nietzsche, ele faz uma outra relação entre o ressentimento e a moral cristã, que talvez para vocês de cara seja óbvia sem explicar muito, mas vamos pegar só as linhas básicas do que seja a moral cristã, não é? Dar a outra face, se você levou seu inimigo te bateu, te cuspiu, etc., dá a outra face, não é? E quanto mais você sofrer aqui e aceitar isso resignadamente, mais você está comprando um pouco a sua passagem para o paraíso, não é? Seu voo garantido na primeira classe para o paraíso. É interessante porque, quer dizer, agora é interessante visto de longe, mas não tem nada de interessante, como na Europa, né, que era um país fortemente cristão, não necessariamente católico, né, tinha outras, protestante, luterano, etc., mas cristão, uma grande nação decaída economicamente, né, resolveu culpar os judeus pela sua decadência econômica. Eu não sei se vocês sabem que antes da Primeira Guerra a Alemanha estava numa crise econômica gigantesca, com uma inflação altíssima, má gestão, sabe-se lá o que, provavelmente má gestão, né, da economia. E nada melhor do que culpar um povo que estava chegando na Europa de vários lugares, né, da Palestina, na época da Palestina,
e colocar nesse povo a culpa por tudo que estava acontecendo. Não resolveu o problema econômico, mas mobilizou uma guerra. A guerra sempre faz com que o Estado faça investimentos numa série de públicos, né? Investimentos públicos. E houve um bode expiatório, de uma forma absolutamente injusta, para essa crise que a Alemanha estava passando. Né? Enfim, essa espera de recompensa, esse valor do sacrifício, ou essa busca do bode expiatório, o outro então é que tem culpa, o outro é que está me fazendo sofrer. O Todorov, que é um escritor russo, um filósofo escritor russo, ele escreve sobre a década de 30 e o antissemitismo que surge na Argentina, e ele faz uma relação com o ressentimento, dizendo o seguinte: uma classe média que numa crise econômica começa a se proletarizar, começa a cair por desemprego, ou porque tem que pegar empregos cada vez mais abaixo da sua competência, ou porque os salários estão encolhendo diante da inflação, etc., essa classe média tem uma queda de status, de prestígio, de poder aquisitivo, etc. E muitos da classe média em Berlim, nas grandes cidades, começam a ter que mudar para bairros mais pobres e ter que ocupar a mesma vizinhança dos judeus, que eram considerados inferiores, mas ainda não era um antissemitismo do tipo mata, queima. Simplesmente havia uma dificuldade de querer se identificar com esse povo. Agora, é interessante a gente pensar nisso. Eu não sou uma historiadora de Segunda Guerra, mas estou milhas, quilômetros de distância, anos-luz de distância disso. Mas é interessante pensar que esse povo, imigrante, pobre, de pequenas profissões, relojoeiros, sapateiros, etc., que eram os judeus que estavam em várias cidades alemãs, era também o povo do livro. É assim que os judeus se definem. Não, agora não, né? Agora está expulsando palestinos do território por interesses pela terra, etc., de uma maneira vergonhosa para quem já sofreu isso. Né? Mas era o povo do livro. Era o povo cuja identidade não se baseava numa pátria, numa bandeira, numa raça, porque também é muito difícil identificar. Qualquer um que é filho de mãe judia também é judeu, então, enfim, não era esse o orgulho das comunidades judaicas do começo do século XX, do fim do século XIX. Era o povo cuja identidade se baseava no Velho Testamento. Quer dizer, o livro que dizia quem eles eram. Os eleitos, né, em certo sentido, de Deus. Então, o ressentimento aí joga um papel muito fundamental no antissemitismo. Quer dizer, um povo que era um povo do capitalismo tardio, porque a Alemanha foi um dos últimos países a se unificar na Europa, a Alemanha e a Itália. Eram pequenos feudos até muito pouco tempo antes das revoluções capitalistas. Não é? E são os dois grupos que fazem a guerra, a Alemanha e a Itália se unem para fazer a Segunda Guerra. Né? Um povo então que se unifica tardiamente, que não tem uma tradição, e não tem problema nenhum para nós que tem esse negócio de ter uma tradição ou não, mas começa a ser invadido por outro povo que tem uma tradição, que tem uma cultura forte, que tem uma sensação de superioridade pela sua religião, etc. Então, o ressentimento está aí. E talvez essa história da Segunda Guerra, que eu menciono aqui porque é uma das reflexões sobre o ressentimento, a respeito do antissemitismo, e Todorov é muito importante nisso, talvez possa nos ajudar a pensar hoje quem nós estamos escolhendo como bodes expiatórios. Não nós aqui, né? Mas quem o lado indignado, os bate-panelas da sociedade brasileira estão escolhendo como bode expiatório. Né? Do ponto de vista subjetivo da clínica, digamos, psicanalítica, a gente pode pensar o ressentimento a partir de uma expressão do Freud, não é um conceito também, quando ele se refere à covardia moral do neurótico. Então, o que seria um neurótico normal, como todos nós?
é alguém que, de certa forma, atravessa um conflito na infância, é o maior conflito, talvez, de todos da nossa existência humana, que é o ético. Não precisamos agora fazer a história do complexo de ético todo, mas é um conflito da criança entre querer amar e ser amado pela mãe de maneira incondicional, quase como uma fusão. A questão não é sexual. Tem um momento que o menininho até fala para a mãe, eu vou casar com você, mostra o pintinho, mas não é essa a questão. A questão, porque o Édipo é feminino e masculino, a questão é o desejo de não perder a sensação de totalidade com a mãe, que vai se perdendo aos poucos na medida em que a mãe vai permitindo que a criança se afaste, e formar algum sintoma que responda na fantasia a essa possibilidade de onipotente, de não ter sido, eu vou usar a palavra técnica, castrado. Castrado no sentido de incompleto. A imagem da castração, e a psicanálise é muito criticada por usar esse verbo, castrar, mas ela não tem nada a ver com a incompletude do corpo, porque todos os nossos corpos são incompletos, todos os nossos corpos precisam, inclusive, de outro corpo para se sentir completos durante um fugaz minuto, ou alguns fugazes minutos. A questão da castração é que a criança, principalmente a menina, quando vê que ela não tem algo que o menino tem, e pensem que para a criança, isso para nós não tem a menor importância, mas para a criança, ela ainda está na fase que ela mede pelo olhar. Ela compara tudo que é maior e que é menor. Não é criança muito pequena. Ah, mas a maçã dele está maior. Ah, mas o tênis dele é maior. Não, mas é que o pé dele é maior, porque ele é mais velho. Não, mas eu quero um tênis maior também. Então, para a criança, perceber que, para a menina, não tem um pedaço do corpo que o menino tem, mesmo que ela possa, na adolescência, superar isso, percebendo que, como órgão de prazer, o seu órgão é tão prazeroso quanto, oferece tanto prazer quanto do menino, mas fica marcado um sentimento de insuficiência. Bom, fui dar essa volta para falar da neurose. Enfim, a saída desse conflito edípico é marcada por aquilo que Freud chama de uma escolha de neurose. Quer dizer, como é que você vai fazer uma solução de compromisso entre o seu desejo de totalidade e o seu medo de castração. E as escolhas de neurose são feitas um a um, mas no fim os padrões se repetem um pouco, histéricas, obsessivas, etc. O Freud diz que o neurótico ele tem um medo de se pôr à prova. Como ele gosta sempre de imaginar, embora ele tenha já virado um sujeito mais ou menos normal, ele já sabe da diferença sexual, ele já sabe que ele não vai ser completo, mas ele tem sempre fantasias para tentar imaginar que ele vai ser o predileto da mamãe, seja lá a mamãe, que instância pública que for, ou do papai. Ele é muito covarde no sentido de assumir riscos onde ele possa fracassar. Porque ele quer, quando ele era pequenininho, ele era o rei da casa, ele acredita que ele nasceu e tem o triunfo garantido pela frente. O que resulta não dele ser uma pessoa, então, cada vez mais ousada, porque ele está com tudo garantido, mas uma pessoa cada vez menos ousada, porque ele tem que perder essa fantasia de ser melhor do que os outros. Então, o neurótico é mais covarde para assumir as brigas da sua vida, as conquistas que ele pode ter sem ser onipotente, as conquistas que a vida oferece, com riscos de não conseguir, e ele fica aquém das suas possibilidades. Então, outro jeito de entender o ressentimento é o sujeito que não apostou, não tentou, ou não tentou para valer, tentou só um pouquinho e assim que deu errado já recuou, e depois se queixa de que alguém foi injusto, de que ele merecia mais, de que não reconheceu o seu valor, enfim. Essa é uma atitude muito frequente do ressentido, e eu acho estranho aqui nesse grupo, claro que agora vocês vão poder contar um pouquinho o que é o que vocês pensam como ressentimento, mas porque, ao contrário de tudo isso que eu estou descrevendo, de pessoas que acham que já tem um triunfo garantido, que alguém devia dar, alguém está devendo para eles não conseguiram, não foi porque não tentaram o suficiente, mas foi porque o outro foi mal, etc. Um grupo que está aqui lutando, aqui nessa lona, nesse estacionamento, enfim. Não me parece que vocês abriram mão e estão choramingando, reclamando,
e se achando injustiçados, não é? O fato de que há muita injustiça nesse momento no Brasil, que nós temos que reconhecer isso e lutar por isso, né, não significa que a nossa atitude pessoal de injustiçado seja melhor para promover mudanças, tanto na vida de cada um quanto na vida coletiva, né? Que nunca mais aconteça isso, que nunca mais aconteça aquilo, é uma atitude pública, é uma atitude nossa de demanda pública, de enfrentamento, né? Com quem diz, não vão conseguir, nós vamos resistir. Às vezes conseguem, às vezes nossa resistência não é suficiente. As duas ditaduras estão aí para provar isso, né? E por fim, eu vou fazer uma observação sobre o Brasil mais recente, que me ocorreu agora, eu não tinha pensado nisso, mas o Brasil teve duas ditaduras, como a gente já falou aqui, né? E depois da ditadura de 64 a 85, quer dizer, que foram 21 anos de ditadura, foi o único país da América Latina, dos que tiveram ditaduras, que anistiou igualmente torturadores e torturados. Todos os outros países da América Latina, os torturadores foram julgados e condenados à prisão. Quando eu estava na Comissão da Verdade, em 2014, eu fui visitar os 3 países do Cone Sul, esses 3, né, Uruguai, Argentina e Chile, e na Argentina, olha, a ditadura deles, a segunda ditadura terminou teve a Guerra das Malvinas, acho que foi 2001, mas se alguém quiser dar um Google aí e procurar, enfim, terminou há mais tempo, há menos tempo do que a nossa, porque foram 2, mas há muito tempo já. Eles ainda estavam julgando torturadores. Já estavam no escalão do ajudante, do ajudante, do ajudante, do ajudante, mas ainda estavam julgando. Ainda pude assistir depoimentos, o familiar dizendo, eu fui ele sim que bateu na minha casa, levou meu irmão, foi ele sim que eu vi. E nós não, nós perdoamos os dois lados como se fossem crimes da mesma ordem. Isso é muito importante. Eu compreendo, eu conheço alguns familiares de pessoas que estavam presas que justificaram isso dizendo, nós não quisemos forçar muito a barra porque a gente queria soltar logo os nossos parentes. Tinha gente que estava doente na cadeia, tinha gente que estava muito fraco, muito anêmico, gente que já estava com algum tipo de aleijão por causa da tortura. Mas a anistia para os dois lados foi péssima para a sociedade brasileira e até hoje ainda é. Em primeiro lugar, porque cria uma confusão entre os poucos crimes cometidos por militantes políticos. Teve 3 assassinatos cometidos por militantes políticos. Um numa troca de tiros, numa bomba que foi jogada. Eu mesmo na época achava que terrorismo de esquerda não ia ser a solução. Na embaixada americana foi jogada uma bomba e matou um passante. E um crime que foi muito triste, que foi quando Lamarca estava fugindo pelo Raso da Catarina já, e ele capturou um tenente, e ele, mais poucos do grupo dele, estavam fugindo, famintos, fracos, e eles não podiam mais carregar esse preso e não podiam soltar esse preso, que senão ele ia mostrar o rastro. Então eles mataram esse tenente, que é uma história muito terrível. Eles não tinham mais bala, então eles mataram a coronhadas esse tenente. Então é terrível, não é para dizer, não foi nada. Mas esses crimes, diante dos crimes cometidos contra cidadãos sob custódia do Estado, não dá para dizer que os dois lados têm a mesma dose de culpabilidade, que os crimes são da mesma ordem, né? Mesmo porque, não sei se vocês sabem, se eu assassinar alguém de vocês aqui, eu vou ser presa, julgada, etc., mas se chama um crime comum. É um crime, é o mais grave dos crimes, eu vou ser presa, mas é um crime comum. Se um policial chegar aqui e assassinar alguém aqui, é um crime de lesa humanidade, porque os crimes cometidos por agentes do Estado são considerados crimes de lesa humanidade. Não numa troca de tiros, não é num assalto, etc. Mas se eu prender, se um policial prende você e depois atira em você, se o policial dentro de uma prisão, você é torturado até a morte, isso é um crime de lesa humanidade. Então a anistia para os dois lados não podia ter sido para os dois lados, porque os crimes não são iguais. E durante o tempo da Comissão da Verdade, às vezes na rua, eu era reconhecida, porque na época passava no Jornal Nacional as coisas da comissão, e umas 3 vezes eu fiquei muito chocada, porque vem uma pessoa e fala, já vi a senhora, você é da Comissão da Verdade?
Eu fico todo contente, só esperando que a pessoa queira se informar mais, saber mais. E 3 vezes eu ouvi, e o outro lado, vocês não vão investigar? E aí eu dizia, mas que outro lado? Não, o lado dos crimes cometidos pelos militantes. Eu falei, não precisa investigar. Não tem o que investigar. Esse lado foi público, todo mundo sabe, e essas pessoas já foram punidas e mortas sob tortura. Entendeu? Eu não preciso pôr isso no nosso relatório. O nosso relatório é para investigar aquilo que foi escondido. Que depois da ditadura, quando acabou, ninguém mais fala nisso. Mas a gente ouviu isso várias vezes. E, de novo, pensando no ressentimento como essa resultado desse adiamento da justiça, não é? Não sei se vocês se lembram, em 2014, que foi o ano que nós entregamos o relatório, e a Comissão da Verdade já estava sendo bastante divulgada, a primeira manifestação coxinha contra Dilma ainda, tinha 1 ou 2 sujeitinhos que carregavam cartazes intervenção militar, vocês lembram? Foi estarrecedor para mim aqui. Que fosse uma manifestação de direita, que fosse contra a presidente legítima, que fosse o que fosse, mas pedindo intervenção militar. Ou seja, o Brasil demorou tanto, e foi preciso uma presidente que foi presa política e torturada, para fazer uma comissão da verdade, que quando fez, o assunto veio tão tarde do que os militares fizeram, da ditadura militar, etc., que deu margem para algumas pessoas pensarem, mas naquele tempo tinha ordem. Naquele tempo tinha um pulso forte no governo. Naquele tempo não acontecia essas coisas. Não é? Sendo que ainda por cima é ignorância, porque passado o milagre brasileiro que teve a ver com os baixos preços do petróleo, quando se formou a OPEP, etc., que a economia de vários países aqui na América Latina cresceu, passado o milagre, a ditadura começou a entrar numa crise e foi o que derrubou a ditadura. Na verdade, não foi o horror do brasileiro ao autoritarismo que terminou com a ditadura, mas foi a crise econômica, né, depois de 73, quando caiu o milagre. Só para vocês verem que sociedade pouco politizada nós estamos. Né? É claro que os comícios que aconteceram por diretas já, a existência dos comícios, os próprios discursos, que é evidente que quem foi fazer o comício não era gente que estava preocupada só com o seu bolso, era gente que já tinha lutado. Os comícios devem ter politizado muita gente, mas a insatisfação com a ditadura foi causada pela crise econômica. Enquanto estava no milagre brasileiro, ninguém nem queria saber se tinha tortura e mortes nos porões do exército e das polícias militares, né? Bom, acho que isso talvez seja o mais importante por enquanto, não é? Tem mais um detalhe aqui importante, lembrei. Até porque está muito na moda esse Gessé de Souza, que escreveu sobre a burrice da inteligência brasileira, e eu acho que, embora ele tenha, eu não li, eu já ouvi, porque eu já tinha mesa redonda junto com ele, etc., ele não é um conservador, não é alguém que pense tão diferente de nós, mas eu até pensei se ele não é, de certa forma, um ressentido, embora eu não o conheça, porque ele comenta a geração de intelectuais brasileiros que pensaram o Brasil nos anos 30, não é? Entre as quais Sérgio Buarque de Holanda, como sendo pessoas que pensaram o Brasil como um país que está tudo bem. E ele usa justamente a ideia, que não chega a ser um conceito, é uma denominação, de homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, que está lá no Raízes do Brasil, para dizer como eles estão enganados, o que eles estão pensando, que o brasileiro é cordial, o brasileiro é violento. Então ele não leu o Sérgio Buarque de Holanda. Eu tive uma mesa redonda com ele, eu disse isso, você não leu, mas ele disse, olha, eu vou dizer para o público, talvez, porque algumas pessoas não tenham lido, no fim eu estava dizendo para ele, o que o Sérgio Buarque de Holanda está chamando de homem cordial? Não é uma dominação soft. O homem cordial, como característica do modo português de dominar aqui, não é aquele que, de uma forma, afaga e fere com a outra mão. E cria nessa ambivalência uma servidão, evidentemente não no escravo que está lá no tronco, mas todos os operários mal pagos, todos, no caso, operários, o Sérgio Buarque escreve sobre o Brasil colônia, então não tinha operários, mas todas as pessoas que foram expulsas das terras ou que trabalhavam nas fazendas por um prato de comida, etc., cria uma espécie de
adesão como se fosse assim, eu sou um pobre coitado, mas o patrão é bonzinho e faz isso, e me dá isso. Né? Então, o Sérgio Buarque não está falando que o brasileiro, que a dominação do Brasil é melhor do que em outros lugares. Ele está dizendo que, de certa forma, ela é mais filha da puta. Porque ela aliena, ela impede a revolta. Houve revoltas no Brasil, inclusive de escravos, mas poucas. A nossa escravidão foi o país que a escravidão durou mais tempo. Tirando a Cuba, que era uma colônia, o Brasil foi o último país livre a abolir a escravidão. E, mais um detalhe aqui para a gente pensar, quando a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, né, a lei da abolição concedia a cada escravo adulto ou cada descendente de escravo um pedaço de terra e um animal de tração. Não sei se vocês já repararam que a produtora do Spike Lee se chama 3 Acres and a Mule. Vocês já viram? Quando tem 3 acres e uma mula. É o nome da produtora do Spike Lee. Que é uma ironia genial, quer dizer, eu hoje sou cineasta negro por causa daqueles 3 acres e uma mula que meus bisavós, trisavós receberam, por isso que eu não estou nas favelas, por isso que eu não sou um miserável. Não é? E de fato, embora a escravidão nos Estados Unidos tenha sido tão violenta quanto a daqui, mas durou menos, não é? Existe uma classe média negra nos Estados Unidos muito maior do que aqui. Não é? Claro, com um racismo muito maior também. Mas nós vamos provar o racismo brasileiro e saber se ele é mesmo soft quando houver uma classe média negra no Brasil tão vasta quanto a norte-americana. E eu vou dar um exemplo de homem cordial para encerrar, para falar ainda de ressentimento, que foi nesse debate com o Gessé, que foi o exemplo que eu dei. Há muito tempo atrás eu passei no carnaval em Salvador e tinha poucos restaurantes que ficavam abertos durante o carnaval, porque fecha tudo. E tinha, então, na madrugada, nós íamos sempre jantar num lugar, na Rua das Laranjeiras, perto do Pelourinho, e estava sempre aberto, sempre aberto, sempre aberto. E no corredorzinho para o caminho para o banheiro, tinha sempre um garçom dormindo. Algum garçom, não era sempre o mesmo. Tinha sempre algum garçom dormindo. Aí, na terceira noite que a gente estava jantando lá, eu perguntei, mas vem cá, vocês não têm folga? É carnaval? Vocês não fecham para vocês dormirem? Não, patrão, tem que aproveitar, porque tem muito movimento, etc. Então, é ali que vocês dormem? Daí quando ele está muito cansado, a gente leva no banco duro que deve pegar uma tábua de mesa ali. É ali que a gente dorme. E eu falei, e vocês ganham hora extra? Aí o cara ficou meio assim e falou, não, mas sabe o que é? O patrão é tão bom. Ele é tão bom com a gente, sabe, quando minha mulher foi dar a luz, ele me botou no carro e levou a gente no hospital no carro dele. Então, ele me deu uma aula de Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, o cara é explorado até a medula, né? Se no carnaval pode ser pior, porque o carnaval da Bahia não dura 4 dias, dura 15, né? Se no carnaval pode ser pior, porque ele fica dormindo na tábua ali, certamente fora do carnaval ele também não tem hora extra, também não tem hora para terminar o serviço, não tem nada, mas o patrão é bom. Então, esse foi a aula de Sérgio Buarque de Holanda. E, para encerrar, quer dizer, quantas vezes nós não fizemos isso com alguém, algum subordinado? Não é? Olha, a dificuldade de a reforma trabalhista no Brasil. Agora o Temer conseguiu uma coisa genial. Pode liberar o trabalho escravo de novo. Vamos cortar alguns pontos da reforma trabalhista, quer dizer, nós estamos regredindo de uma forma absurda, não é? Achar que trabalho escravo, mas o cara está lá porque quer, ele não está amarrado, então não é trabalho escravo. Vocês sabem a condição do trabalho escravo, né? O cara fica escravo por dívida. Jorge Amado, em 1940, escreveu 40 e tal, Cacau, Carnaval e Suor, contando a história da escravidão por dívida nas fazendas. O cara chega sem nada, fugindo da seca. Chega numa fazenda ali no Recôncavo, onde tem mata, etc., que é um lugar que se planta cacau. Ele não tem nem instrumento para trabalhar. Aí o chefe diz, tá bom, eu vou lhe vender uma enxada. Você não tem, né? Eu vou lhe vender um ancinho, eu vou lhe vender um chapéu para trabalhar, vou lhe vender umas botas. E depois ele não tem salário durante sabe-se lá quanto tempo, porque ele não sabe qual é o preço, ele não sabe fazer conta, e ele fica escravo, ele não pode ir embora, porque ele não está devendo. E é do trabalho dele que ele vai pagando. Isso é escravidão por dívida.
E é a isso que nós estamos retrocedendo no Brasil. Então, briguemos o quanto for possível brigar para não ficar ressentidos com o destino de nação, não individual. Né? Obrigada, gente. Vamos conversar. Desculpem o improviso, porque hoje eu fui por associação livre, meu papelzinho que serviu pouco. Tchau. Gente, o microfone tá, quer dizer, a gente tem que sem microfone, né? Quem quiser falar, só a mãe aqui. Não, mas a gente pega uma exploração pública. O microfone da Se você pergunta, pode ser uma coisa que quiser interessar. Eu vou fazer uma pergunta. Tá. Faz tempo que eu tenho em relação a essa questão do sentimento. A origem desse pensamento e um lugar onde a gente vê muito essa coisa da crítica ao ressentimento era o pensamento conservador, no pensamento da direita. O Nietzsche não era exatamente alguém de alguém suspeito de conservadorismo, mas não só isso. Se você for ver um dos grandes pensadores da direita hoje, que é o Condé, ele fala da esquerda como a encarnação do ressentimento no tempo atual. Tem um livro, acho mais recente, ou penúltimo dele, é a Era do Ressentimento. Me parece muito claro, imagino que uma coisa que deve ter falado muito sobre a Comissão da Verdade, é que isso é coisa de ressentido. Porque faz tanto tempo, por que vai investigar? O André chega a dizer isso no livro dele? Não, eu não li o livro. Vai bater nele pessoalmente. Não, eu não li o livro. Mas já pode bater nele por qualquer outro motivo. Esse seria só mais um, né? Mas é um tipo de discurso que a gente ouve, né? Ah, mas isso faz tanto tempo, por que ele ainda está combinando isso? Já passou? Ah, mas a escravidão foi tanto tempo, por que ainda vamos ficar falando disso? Ah, essas feministas são umas ressentidas, são umas mal polidas, são não sei o quê. Fala-se isso, né? Me parece que por um lado é muito claro, a gente consegue fazer bem a diferença. Por outro lado, eu tenho dúvidas em termos práticos, quando a gente está falando disso, quando a gente está nos nossos debates e militâncias, como a gente se separa desse discurso de uma forma mais clara. Então, qualquer palavra pode ser usada por qualquer um numa ampla gama de significados. Lembrem que a ditadura no começo se chamava a Revolução. Certo? Foi a Revolução de 64. Foi depois do fim da ditadura que se começou a chamar de um golpe, em 64. Né? Sendo que a palavra revolução até então no mundo designava, bem-sucedidas ou mal-sucedidas, as revoluções de esquerda. A Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa. E aqui uma ditadura de direita se chamou de revolução. Né? A questão do ressentimento, eu não sei se... Eu estive numa mesa com o Pondé uma vez, espero nunca mais sair em outra, porque ele tem má fé. Não é que ele te ouve e discute com o que você fala. Ele responde outra coisa, como se você tivesse... E você não pode ficar interrompendo toda hora, nossa, enfim. Usar a palavra ressentimento para as revoltas legítimas que estão ocorrendo hoje é má fé. Porque ressentimento sempre indica uma pessoa que não resolve, que não briga, que está lá só, ai, com a pobre de mim, não sei o que, não sei o que. A esquerda não está ressentida, a esquerda está puta. Entendeu? Não acho que seja ressentimento. Se há algum ressentimento dentro da esquerda, mas em relação às suas próprias, não em relação ao golpe, acho que em relação ao golpe a esquerda está revoltada, como nós estamos aqui, né? E até essa revolta contra o golpe até une setores de esquerda que estavam, durante os governos Lula e Dilma, etc., estavam disputando coisas, né? A revolta, se há algum ressentimento na esquerda, talvez seja um ressentimento por não ter conseguido, principalmente no governo Dilma, ter cedido demais para a direita. Então, isso é um tipo de ressentimento. E ressentimento nesse sentido que eu estou dizendo, nós, não nós aqui, mas nossos representantes fizeram pactos que foram ajudar a cavar essa própria ruína.
A gente não sabe se os partidos do PT tivessem ido mais para a esquerda, se teria dado mais certo ou não. Mas esse pensamento é um pensamento possível hoje. Né? Mas vamos tomar a figura do Lula, preso. Vocês acham que ele está ressentido? Eu acho que ele está puto. A cara dele, entendeu? E está lutando. O que ele pode falar, quem que pode, entra lá e leva uma palavra dele. E se ele ficar preso o tempo de vida dele, tomara que não, e que a gente consiga, ele vai puto até o fim. Isso não é ressentimento. Quando a Rosa Weber diz, eu vou votar com a maioria, então 5-5, e ela que vai votar com a maioria e vota, quer dizer, a gente fica aí, puto. Gol de mão mais canalha foi esse. Fingindo uma pessoa que já pensei muito, não sei o quê, e vota pela prisão antes do julgamento. Né? E agora o Lula está incomunicável. As pessoas não podem visitá-lo como se ele fosse um terrorista perigosíssimo. É de uma tal... O que eu estou preocupado hoje em dia com o Brasil não é com o ressentimento. O que me preocupa hoje no Brasil, talvez esteja olhando para mim, sei lá, é que a gente vai ficando num grau de indignação que a gente não consegue achar, eu pelo menos, e a gente pode discutir isso aqui, caminhos de ação, né? Porque só o Lula livre é importante, mas o que se pode dizer diante disso? Porque nós estamos perplexos, eu acho. Nós estamos um pouco... eu me sinto nesse momento, eu que gosto sempre de escrever alguma coisa com jornais, um pouco esmagada pelo tamanho da canalice que se abateu. Né? E como o Vladimir Safata tem um livro bom que se chama Como Conversar com um Canalha, não é com um canalha, como conversar com enfim, um bombé da vida, uso o adjetivo. Mas é muito difícil. Né? Porque quem tem má fé não dá para conversar, ele vai distorcer o que você fala, ele vai não responder, vai rir, vai... Então eu tenho a expressão que me vem em relação a esse momento, vocês sabem o que é um psicopata, não é diferente de um psicótico, é diferente de um transgressor comum. O psicopata é uma pessoa que realmente se acha no direito de fazer o mal em causa própria e não tem sentimento de culpa nenhum. É diferente de um criminoso por impulso ou por algum outro tipo de neurose, que depois fica, o que eu fiz, que errado. O psicopata não tem. A impressão que eu tenho hoje é que psicopatearam o Brasil. Psicopatearam o Brasil. Assim, tudo está tão errado que você não tem nem onde você pôr os pés para dizer, mas isso não podia ser. Porque a base da onde você poderia dizer isso não podia ser, não vai ser escutada. As pessoas vão rir de você. As pessoas que eu digo quando você tenta protestar em relação a quem está aí. Não é? O Temer tem muito mais imóveis que ele tinha que ser impeachado e preso. E quem está é o Lula. Então é tudo tão cínico, é tudo tão... esse daqui não importa porque esse aqui está fazendo o nosso jogo, esse aqui importa porque esse não fez o nosso jogo, então cadeia para ele. Enfim, nós estamos num momento muito... eu adoraria terminar essa conversa, a conversa não terminou, mas a minha fala com uma coisa para cima, mas não estou conseguindo. Nesse momento não estou conseguindo. Vamos ouvir vocês mais um pouco. Nenhuma das que vieram conseguiu, inclusive, né? A Helena tentou. Ela jogou pra gente como artista, a Helena Dias. Ela Vocês têm a obrigação de imaginar, de criar, levar para a imaginação. de propor novas soluções. Não quer dizer que ela vai ser executada, mas a Helena cobrou um pouco os artistas de não entrarem nesse estado em que a gente está. Né? Mas eu nunca pensei que a arte pudesse propor soluções. Sempre achei que a arte propunha pensar os problemas. Mas mas não uma solução em relação ao problema, mas outras formas de encarar o problema, pelo menos. Ela não nos dá esse
essa tarefa que eu acho que nenhum artista vai, apesar de também ser cobrado, também acho que entra um pouco no que o Arthur falou aqui, esta direita que seja mau caráter ou não, apesar de para mim ser um pleonasmo em geral, cobra inclusive de que nós tenhamos saídas, né? Nós tenhamos, o artista também seja essa figura política no sentido de propor saídas, propor soluções. Parece que a vontade de debater não é nos sentidos, né? Certamente sim. Não tem necessariamente, mas a gente identifica o sentimento como componente possível para pensar a atualidade e acho que a Medusa concreta, esse espetáculo que a gente está montando, parte do desejo mais explícito que essa componente já teve de tentar fazer política com o teatro. Fazer política quer dizer discutir política. Discutir política no espetáculo de rua que traga essas questões de alguma forma relevantes. E o que é o espetáculo? Da onde o espetáculo... Assim, em linhas gerais, claro, né? Como é que ele pode trazer uma reflexão para hoje? Quais são os elementos do espetáculo que podem provocar nas pessoas uma... Isso, e a mobilização da vítima, nesse lugar. Não é da macropolítica, é da micropolítica. Micro no sentido não de ser menor, de menos importante. Mas isso que os franceses lá da Carriga, eles chamavam dessas políticas que vão tecendo um grande tecido que vão influenciar a política no sentido do poder, né? Na verdade, respinga em muitos lugares que para nós são importantes nesse momento. A Medusa é uma sacerdotisa de um templo de Atena, ou seja, de um lugar de poder. Então ela serve a um poder. E ela é estuprada dentro desse templo por um deus, ou seja, alguém de poder, né? E ela é responsabilizada por isso. Então isso respinga no feminismo, isso respinga nas questões Você mandou raciais. sair com essa sainha, não é Isso isso? respinga em muitos lugares. E para mim, a coisa do ressentimento é o lugar que mais se confunde. Eu acho que pode existir, pode haver muita confusão quando a gente discute dentro da companhia, quando os nossos humores são alterados. Para mim é muito confuso o âmbito, é muito confuso a coisa do ressentimento, dos ressentimentos individuais, né, de questões pessoais, para questões maiores, políticas, né, questões que estão nos ferindo a todos. Vocês estão fazendo par. Tem uma coisa, eu queria até saber se você fala ali alguma coisa sobre isso, que é eu fiquei conhecendo recentemente, que é tentar lembrar o nome, fala sobre linguagem não violenta. Educação não violenta. Educação não violenta, obrigada. Educação não violenta. E também é isso, se confunde, isso é uma coisa cristã, que a gente tem, de não ser violento, né, pode se confundir, estou dizendo, dentro das nossas individualidades, né, das criações que a gente tem, da nossa dificuldade, às vezes, em assumir uma postura violenta que esteja colocada num lugar de não ressentir, sabe? Violenta num lugar de ação e de ativação e não de ressentimento, sabe? Eu adoro a imagem do Scooby-Doo, sabe? Você do Scooby-Doo, mas todo mundo repertórios, e quando você vai discutir, você entra nesse lugar, sabe? De não conseguir se ouvir, ou de não abandonar quem é
pessoa que está à sua frente esquecer, sabe? Por não dar conta mesmo. Não, é muito difícil, não tem clareza mesmo. Não, mas são comentários, não é que você me colocou uma pergunta. Eu só queria falar uma coisa a respeito da comunicação não violenta, porque a minha filha fez tem um inglês chamado Marshall, né, que foi o cara que criou essa técnica, que é uma técnica de mediação de conflito, não é uma técnica de vamos deixar tudo bem, é mediação de conflito, até as últimas consequências. E tem um americano que mora no Rio, americano não, é um outro inglês, que mora no Rio, não é esse, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, que fez 2 grandes oficinas, grandes plenárias sobre comunicação não violenta, e a minha filha me insistiu que eu fosse ver. E é muito interessante, porque a comunicação violenta não tem nada a ver com ser bonzinho, não tem nada a ver com vamos deixar, com um jeitinho brasileiro, deixa quieto, depois o conflito explode muito pior lá para diante, não é? É uma técnica de mediação de conflito em que você pressupõe que não é que os dois têm razão no sentido que os dois estão certos, os dois têm alguma razão para ter entrado nesse conflito, digamos assim. Né? Mesmo que a razão dele seja mal entendendo, que ele depois possa perceber que a razão dele estava errada. Então, o mediador vai perguntando alguma coisa do que ele te disse. Você pode responder de um outro jeito, como é que você responderia isso? O tempo todo fazendo as pessoas se entenderem. O que eu acho que é muito interessante, evidentemente que na luta de classe não tem jeito, e eles não abordam isso. Na questão da luta de classe fica, porque a luta de classe não é porque o burguês me ofendeu, porque o empregado não limpou bem a panela, aí é muito mais difícil. Mas eles fazem mediação entre essas guerras tribais, Tutsis e Hutus, isso na época não existia ainda, na época dessa guerra. Mas eles fazem mediações entre conflitos importantes, Israel-Palestina, sabe assim, e desses pequenos conflitos, não é? De repente, sei lá, um cara segue uma menina na rua, ela chama a polícia e vamos supor que a gente vivesse num país que na delegacia para onde eles vão tem alguém disposto a fazer mediação da comunicação não violenta, não é? Então, seria bom, mas o que ele fez? Não, mas ele me seguiu. Bom, tá, então, quando você seguiu ela, o que você estava esperando? Eu queria falar com ela. O que você sentiu? Não, ele não queria falar comigo, ele estava me intimidando. Você percebeu que estava me intimidando? Não percebi, talvez porque eu sou grande, porque eu sou... Mas você estava com raiva. Enfim, vai indo até se chegar não quer dizer que esses dois vão se amar, ficar amiguinhos mais da vida, mas se chega numa... Eu entendi o que eu não devia ter feito com ela, enfim, ela entendeu que não era tão horroroso assim o que ele pretendia. É simplesmente uma... E isso, nesse momento, eu sou feminista de uma outra geração, em relação a vocês. Claro, né? Isso é evidente. E uma geração que a conquista das mulheres era... Claro, tinha o lado de... começaram a denunciar feminicídio ali, né? Porque, inclusive, assassinar em legítima defesa da honra foi lei no Brasil durante muitos séculos. Né? Legítima defesa da honra significa botou chifre tem direito de matar. Né? Isso foi na década de 80, eu acho, que deixou de ser... eu nem sei se ainda é uma figura do juízo. Né? Mas as primeiras feministas, a primeira onda feminista do Brasil, ela coincide também com a primeira onda no Brasil de libertação sexual. Então, para as mulheres, as duas coisas eram muito importantes. Quer dizer, contra a violência doméstica, mas a favor, ele tinha uma aliança enorme com os homens. Porque todo mundo estava se beneficiando da liberdade sexual a ser conquistada, não só as mulheres. Quer dizer, os homens também tinham acesso a mulheres mais livres, mais interessadas, menos apavoradas com o sexo, menos culpadas. Então, a primeira onda feminista no Brasil, nos Estados Unidos, acho que foi diferente, inclusive porque é um país mais puritano, né? Muito mais puritano. Mas a primeira onda feminista aqui foi com os homens, de certa forma, né? Então, talvez vocês tenham que contar, não para mim, mas eu gostaria de ouvir, mas o que se acirrou de uma maneira tão importante hoje, tão grave,
que é preciso as mulheres, vocês estão convivendo, é um grupo de mulheres e homens, mas nas ruas, na relação com estranhos, o que ficou tão pior que hoje as posições feministas são muito mais radicais em relação à aproximação masculina. Inclusive eu me pergunto, como o homem se aproxima hoje de uma mulher desconhecida? Se ele quiser tentar, enfim, não no sentido do assédio, da insistência, da intimidação, mas como ele se aproxima? Vamos supor, num espaço público, num show, na rua não dá mais. Hoje em dia não tem clima para um homem chegar para uma mulher na rua e dizer, porque como tem muita violência, eu acho que não tem clima. Eu não gostaria que tentassem, nem comigo, nem com a minha filha, mesmo que a intenção dessa pessoa particularmente fosse só puxar uma conversa. Mas em espaços mais comuns, digamos, espaços segregados de uma classe social, ou de um nicho social, onde todo mundo é mais ou menos da mesma turma. Como é que um homem chega sem a mulher se sentir ofendida? Como é que se manifesta o desejo? Eu não quero uma sociedade em que a condição da paz seja a castração de todo mundo. Todo mundo ficar sexuado e abordar o outro só com salamaleques e com licença, não toco você, fique tranquilo. Como é que se faz? E aí eu passo para vocês. Eu não sei. Eu sou 68, é outro feminismo. Eu não acho que esse de hoje não traz um monte de avanço, mas eu quero saber como faz com o erotismo. E o erotismo em relação a estranhos. Então nós já vamos conversar com a nossa turma. Bem mais específico agora. Então, como a gente. Em relação a exatamente isso que você acabou de falar, eu senti nesse carnaval, especialmente, eu não sou tão de carnaval assim, mas eu fui para o sul de São Paulo esse ano. E eu senti mesmo na pele, quer dizer, eu não senti na pele que ninguém passou na minha rua. Ninguém. Eu estava na rua lotada, carnaval. Lotada. Você fala também cheio. Aí é Grabaú. E a quantidade de com licença, desculpa, e as horas todas que eu fiquei lá, realmente, eu não sei o que é esse tipo de carnavais desse lado, desde os 13 anos. Pra mim sempre foi, a lembrança que eu tenho é sempre de uma coisa erotizada sexual muito diferente de mim. Não, top, você pode ficar brava e tal, mas tipo, passar a mão na bunda é quase uma coisa normal. Não que isso seja super legal e gostoso pra nós, mas assim, eu notei essa diferença no comportamento mesmo. Então, tipo, nossa, as pessoas estão pedindo dá licença. Tipo, ia passar lotado. Moça, dá licença. Assim. Então, alguma coisa está mudando mesmo. Acho que, enfim. Eu fico pensando que é que as coisas que a gente vem estudando, os movimentos que estão aparecendo e as narrativas que estão chegando com muita potência pra gente, estão assustando um pouco. E eu acho que isso sim está gerando uma necessidade muito grande de se fazer grupinhos de mulheres, se fortalecer nesse sentido. E sim, um afastamento dos homens, eu percebo isso. Assim, não se aproxima. Tecnicamente, em geral, não se aproxima. E aí, claro, pegando esse afeto e tudo mais, então aqui, por exemplo, um grupo que tem 70% talvez de homens. Aí somos eu, Tetempla e Val. E o que a gente conseguiu, e aí os músicos, aí isso eu sempre questiono, os músicos todos são homens. Então, os queridos, amigos, todos são homens. Quem são os meus amigos que trabalham com música? São esses, são os homens. Ninguém paquerou ninguém? Oi? Ninguém paquerou ninguém? Começou. Sempre tem a roda. Parei a câmera. Só pra mas enfim, é isso. A princípio é isso. Os amigos que trabalham com música não eram mulheres. Bom, essa é uma. Não, que não ia falar isso. Já não era. São homens que tocam e aí a gente começa a perceber
característica do trabalho, existe uma diferença grande entre homens e mulheres ainda. Não vai não, tem mulher que trabalha com coisas assim, mas cadê? Por que a gente não está envolvido com elas? Então, o lugar que a gente conseguiu, nesse projeto, se colocar e tentar ampliar essa rede foi, tipo, os nossos convidados serem mulheres, não são todas mulheres, né? Então é isso, tem a Mari e a Estela trabalhando com a gente as questões estruturais, e todas as convidadas dos encontros foram mulheres, para ver se a gente troca um pouco mais de mulheres atuantes, de mulheres à frente, especialmente nesse meio do projeto, do discurso de uma fala, dessa fala, desse protagonismo existir dentro das nossas relações mais cotidianas. Então, assim, esse é o nosso trabalho, então, como dentro do nosso trabalho, a gente pode fazer com que a gente se circule mais, que as mulheres tenham mais fala. No entanto, também não é nem pouco no interesse de ser considerados homens, pelo contrário, como a gente pode se comunicar de uma maneira um pouco mais igualitária, especialmente nesse campo do fazer e do discurso. Tem outros campos em ser a boa atriz, a bonita, ou não sei o que, isso está enganado, sabe? Agora, como isso é de fato um campo da ação? Não, peraí, não, eu tenho uma proposta de cena aqui agora. Vamos ouvir, vamos fazer? Pode não dar certo, mas eu vou sabe? Então, é um pouco assumir esses lugares, né? Vamos escrever um negócio? Então você. Mas isso em geral está mais ligado aos homens, não. Mas bem, não no sentido de uma competição, e sim de favorecer uma possibilidade de ação nos nossos grupos. E essa temática que a gente está trabalhando da Medusa vai gerando uma série de questionamentos muito profundos mesmo. E no caso da Medusa em si, a gente tem questionado o fato dela ser condenada simplesmente por existir. No caso do mito, ela não fez nada. A Medusa não agiu sobre nada, ela foi vítima mesmo, ela estava trabalhando, estava na sua função, E aí essas coisas óbvias que vão mexendo com a gente, óbvio que a gente vai ficando com raiva e aí estamos estranhando os homens, entendeu? Mas estamos aí, a gente não optou ainda por Mas enfim, só te falei mesmo para poder pegar a gente falando. Os homens, minoria oprimida. Pensando no movimento contrário. Que não as minas chegaram nos meninos. Porque os meninos chegaram nas minas. Acho que talvez eles tenham um momento de buscar alguma coisa. E acho que a gente sente um pouco esse peso, né? Sentir, sei lá, tem que viajar. Mas eu realizo na sociedade, eu quero que seja essa coisa. Por que não a mina chegar? Eu sei que é difícil, né? É que é difícil, na sociedade que a gente vive. Eu sou da periferia, estou lá, mas eu sinto uma liberdade cada vez mais das meninas, num certo ponto, de estar nesse lugar. Tipo, eu sei que eu quero, eu sei que eu estou de ter a paquera, né? Eu trabalho muito com jovens, é um limbo, né? Tem muitas variantes. Mas aí, se eu perguntar, nós chegarmos na mulher, eu acho que eu estou no movimento. Eu quero que a minha chegue também, de ter o lugar de, olha, não, tirar a responsa de ser eu, homem, vamos dizer, gênero, que não sei. Você acha que você. Eu super concordo. Eu acho que ninguém é contra a matéria, sabe? Ninguém é contra a matéria. E eu acho que esse lugar da gente chegar, os homens, tem um tempo que isso está acontecendo, isso é libertador, isso é maravilhoso. Mas aí sempre tem aquele lado que é assim, a gente não vai causar nunca nenhuma violência. Não existe, sei lá, tipo de violência que a gente causa, né? Não existe dados, estatísticos que dizem que as mulheres podem estuprar os homens, né? Com certeza acontece. Na mitologia, as mulheres envenenam. Mas, estatisticamente, sabe? Não, eu estou pensando nesse
campo, estou pensando no campo da paquera mesmo, né? De ter essa fluidez, às vezes também fica com esse peso na conta. E não é, eu acho que não sei. Não, eu acho importante que as duas coisas, né? Porque, claro, uma mulher, em geral, se sente mais vulnerável, tem diferenças, às vezes, de massa muscular, de tamanho, etc. Então, tem um risco. Né? Segundo, uma mulher não tem nenhum instrumento estuprativo no seu corpo, nenhum órgão estuprativo no seu corpo. Então, de fato, os homens correm menos esse risco. Mas, a pergunta dele é legal também, quer dizer, por que as mulheres não chegam mais, né? E eu tenho a impressão que o maior risco de chegar sempre é narcísico, né? E nós não estamos acostumados, os homens, de alguma forma, eles têm milênios de gerações acostumadas a ouvir um não. De vez em quando um pisa na bola e faz uma besteira quando ouve um não. Mas ouvir um não é um risco, incluído o homem que quer conquistar uma mulher. Ele não acha que isso porque ele é homem, ele tá... Tem uma insegurança no homem, vocês talvez possam falar um pouco, né? Não é assim, eu sou bacana, ela é frágil, eu vou lá e pego a menina. Em geral, quem faz isso é o loser. Né? O estuprador, não estou justificando, mas ele é o loser. Ele é o cara que não sabe chegar senão com a sua vantagem muscular. Isso é um miserável, psiquicamente. Né? Agora, há um risco sempre para o homem numa abordagem. Isso que ele está falando eu acho interessante. Quer dizer, o homem arrisca mais. Nisso aí. Porque é um risco que a gente chama de risco narcísico. A mulher pode dizer, quem você pensa que é esse idiota? E ele nem pode responder com outro xingamento, porque hoje em dia as mulheres estão empoderadas e é muito bom que estejam. Né? Então, entender isso também, né? Entender que os nossos 99% companheiros, que são os homens, e não os nossos algozes, nossos rivais, os nossos companheiros, que são os homens, estão se perguntando como é que chega na gente. E, bom, aí tem diálogo, isso é bom. Ele que é homem, falou e ninguém vaiou ele como quem está colocando uma questão. Jogando tanto aqui. Não, eu acho bom. A gente lida com a frustração de um certo ponto, colocando, talvez, eu vou falar maior, mas a gente lida com a frustração. Agora eu fui lá na infância, lá no tempo de colégio, com essa responsabilidade de ter de chegar. Né? Claro, nós somos uma geração X, que também vem de uma outra, agora eu convivo muito com a geração Y, tá? Agora que é diferente, é muito diferente, de um lugar muito diferente. E eu lembro é uma responsa mesmo, ter que chegar lá, essa pressão, né? Puxando ele, é uma baita pressão e é uma responsabilidade nossa. Parece que a gente tem que ter essa responsabilidade de chegar na mina e, enfim, só fazer esse Eu escutei uma amiga de uma amiga também, que nesse tempo de contemporaneidade, aí ela estava com um camarada, chegou com um camarada e falei, vamos transar? Ela falou, não quero. E ela falou, puta, o camarada falou assim, como assim? Não quer me comer e Machista. sabe? E é machista, né? É machista. Não, mas ele podia xingar o cara de machista. Mas também é isso, daí tem uma coisa de tudo bem. Eu diria que 98% das vezes é um fato de que se uma mulher chega com homens e fala que quer transar, 98% das vezes ele vai falar sim, claro. Mas os 2% que vai acontecer os homens aprenderem a falar, não preciso pegar uma mulher porque isso é a prova de que eu sou macho. Se eu não quero, Agora, se ele for só para ser politicamente correto, ele pode broxar. Não tem esse problema. Não dá para querer uma mulher só para ser politicamente correta. As mulheres podem fingir, os homens não podem. É uma desvantagem que vocês têm. Não sei, resgatando um pouco talvez porque a conversa de terça ainda está muito forte, e pensando mesmo no afropessimismo que a Suzane trouxe, porque tem uma coisa dessa afropessimismo, dessa sensação do racismo, do ser negro, estar ligado
a consciência do racismo e da violência, para mim, o ser mulher é ter a memória de violência, da violência do gênero, dessa abordagem ser violenta, desse chegar ser violento. Então, tem uma violência dentro dessa construção de simplesmente existir. Existir em qualquer ambiente, tipo, mesmo nos ambientes dados como ok, há violência. Ela é mais falada, ela é mais... Hoje estamos falando mais sobre isso, ela é falada há muito tempo, ela só está sendo ouvida agora. A minha sensação agora. Então, por isso, tipo, para mim tem essa consciência da violência. E você está trazendo não é um detalhe no título que é uma coisa pequena, mas é em relação ao todo, é uma parte da questão importantíssima que eu não tinha abordado, não tinha me ocorrido, que é a questão da mulher negra. Não é? Porque historicamente a mulher negra ela era animal de reprodução. Não é? Coisa, animal de reprodução, e quanto mais filhos tivesse melhor. E isso está lá também no Sérgio Buarque, está lá nos que escreveram os primeiros historiadores sobre o Brasil. A senhoria de engenho nem tinha ciúme se o patrão tinha filho com as escravas, porque as escravas tinha ciúme se fosse com a outra da casa grande. Né? E as escravas era isso, animais de reprodução. Né? Então, é um lugar super degradado, onde às vezes pessoas de alta dignidade, alta elaboração cultural nas suas regiões africanas, nas suas culturas, e chegam no Brasil e viram animais de carne, animais de reprodução, né? E hoje, quer dizer, com todo o feminismo e também com o movimento negro juntou que as mulheres negras estão ocupando espaço público, isso é uma observação só empírica, não tem nenhuma, mas com uma altivez, que parece que, eu acho até normal, tipo assim, ó, até na geração da minha mãe a gente era lixo, agora, né, nós somos poderosas, o que é lindo, até me emociona até de falar isso, mas como não há também os homens, tipo, além de ser mulher, você é negra e não quer me esnobar, né? Alguma coisa assim, quem você pensa que é? Então o racismo vem, racismo reprimido, parece que as pessoas querem ir num salão, falaria que negra é inferior, mas na hora que uma mulher negra recusa uma cantada, o racismo vem muito forte, né? Esse depoimento está falando disso. Eu estou lembrando de uma outra parte, que ao contrário disso que me deixou muito feliz desde que eu conheci, que é esse bloco maravilhoso, o Ilu Obadmi, que é de mulheres negras, e que é uma beleza, e quem bate os tambores também são as mulheres. Esse ano passado, pela primeira vez, eu vi alguns componentes homens no bloco, porque, quer dizer, mas as primeiras vezes que eu vi, o bloco era tão pequenininho que a gente ajudou a segurar as cordas, há 5, 6 anos atrás. E só mulheres. Então tem um lado também de um empoderamento, né? E também pensar um pouquinho no lugar que as mulheres têm no Brasil. No Brasil não, acho que não é só no Brasil. Como o movimento na música, o lugar das mulheres e dos homens me parece muito parecido em termos de... Quer dizer, as grandes cantoras que nós tivemos, uma que acabou de morrer, Dona Ivone Lara, né? A Elza Soares, gente. A Elza Soares é no palco de cadeira de rodas e solta a voz, e fez aquela música maravilhosa, Você Vai Saber Pra mim. Então é um lugar onde as mulheres estão me parece, tão empoderadas quanto os homens. Provavelmente não nas bandas, provavelmente não mas quando... Fabiana Cosa viveu outro dia um show maravilhoso, o Mara Portuondo também chegando no palco de cadeira de rodas, soltando. Então, acho que tem aí uma coisa que não dá para reprimir as mulheres. A Clementina, né? Eu acabei de ler um livro sobre a história da Clementina. Ela era protagonista mesmo, ela foi protagonista de muita coisa. Não era, apesar de que na relação contratual, ali na coisa, ela era subordinada, ela era algo. E uma hora
falou, não quero mais, agora sou eu, não vou ficar recebendo não sei quantos por cento dos meus shows, agora eu que me empresario, né? Mas enfim, tem histórias. Acho que a música é um ambiente que fica difícil você não, porque você é mulher. Quando há na voz, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas sendo músico, porque eu acho que até isso é sintomático. Você só citou cantoras. E no meio dos músicos, dos instrumentistas, dos músicos de música instrumental, praticamente não tem mulher. Eu não sei, eu intuo que tem alguma coisa a ver com o músico operário, esse músico instrumentista que não é o ícone, que não é o... As mulheres não é permitido fazer parte desse meio, entendeu? Se você é uma cantora que é não sei, eu estou incluindo alguma coisa de algum tipo de explicação, porque de fato você também falou a verdade, eu conheço muito poucas instrumentistas mulheres. Mas eu acho estranho dizer hoje em dia não é permitido. Não, talvez. tudo bem, não é permitido, mas aqui é, mas não é à toa que tem tão poucas. E agora essa geração de 20 a 30 está aumentando bastante, mas 30 para cima foi bem pouco. Eu acho que é um fenômeno a ser estudado, porque são as intérpretes, não são os compositores. Mesmo na geração, Tony Vanillar é compositora também. sim, mas é uma exceção. Mas aí a gente tem que pensar não tanto na discriminação, mas talvez a gente tenha que pensar um pouquinho, até uma certa geração, como isso foi subjetivado por nós mulheres, como a discriminação de séculos foi subjetivado, quer dizer, porque uma mulher que começa a compor, pensando na Cel, a Cel é da geração jovem, compõe lindamente, né? Como é que seria, não estou falando de Chiquinha Gonzaga, sempre teve figuras pontuais aqui e ali na música, não é? Mas por que outras mulheres não compuseram? Porque essa atividade é tão íntima, quer dizer, é tão privada, e se tem mulheres que escreviam livros já há muito tempo, mulheres poetas há muito tempo, o que fez uma autoexclusão das mulheres da linguagem musical? Né? E eu estou chamando mesmo de autoexclusão, porque a mulher poderia até, com medo da discriminação, apresentar uma música com pseudônimo masculino. De uma hora ia saber que era uma mulher, mas não houve. Quer dizer, houve pouco. Né? Então, eu não sei responder o que acontece que as mulheres não compareceram aí. Porque, como cantoras, quer dizer, como as estrelas, as divas, etc., nós temos. Você tem razão, você tem cantoras mesmo. Né? Eu acho que nem mais de cantores, inclusive, né? É mais fácil citar uma gama de cantoras do que cantores que tiveram a mesma importância. Talvez. Cara, mas naqueles quadrinhos de bar que a música brasileira, sabe, que tem com caricatura, eu sempre conto 70% homem, 30% mulher, 3 ou 4 negros pingados ali no meio entre homens e mulheres, cara. Repara nisso, assim, a gente tá falando que é capaz de lembrar, mas você vai ver que a música brasileira, eu tô falando de filosofia de boteco agora, que eu olho sempre esses quadros de caricatura da música brasileira, dá uma bugada, você vai contar homem, uma mulher, Gal Costa, homem, sabe, vai ter vários, não sei se eles são os mais famosos, mas como iconografia eu sinto que tem, mas tudo bem, isso aqui tudo empírico, nada de... Só um comentário rápido, assim, em relação ao que foi e hoje. O ano passado eu descobri, por exemplo, a Anastácia, que é, não sei se vocês conhecem, que é uma cantora de forró. E, enfim, exatamente, ninguém conhece. Ela compôs mais de 150 músicas, inclusive várias que são famosas, como Xodó, que todo mundo quer no Xodó, que todo mundo conhece. E Tenho Sede, que o Gil canta lindamente. Enfim, várias músicas que são famosíssimas e todo mundo acha que são dos homens que compuseram. Isso às 50 anos pra cá. Então, por exemplo, por que a gente não se conhecia? Por que a gente não conheceu essa pessoa? Se a gente conhece a música dela. E até 2015, eu não sei me exato, mas a Filarmônica de Berlim é formada por 98% homens. E aí você pensar, a Alemanha, hoje Berlim vai super progressista, inclusive Berlim é um lugar fora de... né? Por quê, então? Será que a gente não está na escola? Será que a gente não tem? Será que é realmente uma autoexclusão daí das mulheres? Entendeu? Será que a gente não tem instrumentista capaz o suficiente de estar na Filarmônica de Berlim?
Exatamente, não é nenhum dado, não tem nada. Eu diria que o ponto positivo é a gente conseguir hoje falar sobre isso. Se tentar olhar pelo bright side, né? Olhar de vez em quando pro lado positivo. Voltar aqui para coisa que o Bianchini estava falando do masculino, enfim. Eu sinto que a gente vai precisar ficar quietinho mesmo, viu, Maria Rita? Um tempo, os machos, viu? Eu acho que esse momento... Até porque é o que a gente está falando aqui, eu gosto da expressão da Jana, pode ser um feminismo de sala de estar, né? Porque os dados da última pesquisa IPEA, eles são muito assustadores em relação ao número de feminicídios, ao número de estupros, ao número de violência conjugal. E a que fez a pesquisa sobre questões de costumes também foi assustadora, os dados, né? De mais de 40% da população brasileira achar que a mulher tem que satisfazer o homem na cama mesmo contra a sua vontade, existe a mulher para casar e a mulher para trepar. Ou seja, quando pegou questões comportamentais, os dados da pesquisa IPEA são bastante assustadoras ainda, né? Para a gente talvez voltar à discussão da paquera, que eu não acho que ela não existe. É um pouco em relação ao que eu tenho ao livro do Bosco, por exemplo, né? De falando, quando ele escreveu A Vítima Tem Sempre Razão. Eu sinto que esse daí é um efeito colateral que a gente vai ter que deixar de lado agora sobre talvez os movimentos identitários, essa expressão também que é bastante complexa, estão sendo violentos, né? Ou as feministas. Entendi qual é o efeito. O que tem que deixar de fora? Não entendi. É a discussão sobre talvez a paquera vai ficar de fora, ou talvez esses movimentos identitários chegam com tal violência que cabe levando o bom e o ruim juntos, enfim. Essa preocupação sobre o movimento negro que acusou o clipe da Malu Magalhães, se não está exagerando. Eu acho isso um efeito super pequeno, efeito colateral, perto dos avanços que são essa discussão subir à tona. Eu sinto, na verdade, que eu gosto da coisa lá do Teoria King Kong, que nós machos vamos ter que nos reunir para discutir uma nova masculinidade, que essa também não nos serve mais, né? Não sei nem se a mulher vir chavecar ou se é o homem vir chavecar, talvez nem essa discussão interesse mais, talvez a gente não veja isso acontecer, talvez corra o risco de se tornar assexuado, mas é um risco a se correr, né? Perto do que vem acontecendo de... Isso aqui é homem que fala. Não, também eu acho pouco provável, acho pouco provável, mas, de novo, eu acho isso mesmo um efeito colateral ainda menor para que a gente, os machos, especialmente os machos brancos, enfim, porque os dados da IPEA também vão falar sobre as mulheres negras no Norte e no Nordeste, elas são 80% das vítimas de feminicídio, né, de estupro. Então são dados muito assustadores para a paquera entrar nessas horas como peso na balança, né? E aí a Medusa, enfim, puxando para o nosso... A Medusa veio um pouco para nos servir, eu diria que até ela deveria ser morta num certo aspecto mitológico, até essa estrutura deveria talvez ser morta, né? Realmente conseguir matar a Grécia em nós, mas nesse momento ela está nos servindo um pouco como analogia perfeita de uma sociedade, em que uma mulher é vítima simplesmente porque é uma mulher, né? Porque simplesmente ela... A Helena trouxe a coisa do estuprador, enfim, falou que o estuprador é rejeitado pela sociedade, enfim, realmente é o cara que quando vai preso corre o risco de ser estuprado, tem cadeia especial. Mas esse é o estuprador clássico, que é menor número, né? O estuprador maior no Brasil é o familiar, é o amigo, é o primo, é o pai, é o namorado. E essas figuras a gente ainda não conseguiu torná-las, de certa forma, até abjetas, né? Elas são um pouco aceitáveis, enfim. Elas, assim como Medusa, que é estuprada por um deus, é condenada e a gente fala, beleza, uma esposa ser estuprada pelo marido, não existe isso, né? Não é possível isso existir. Enfim, eu sinto que a gente vai ter que se juntar de uma outra forma e nós, quem já tem filho, discutir inclusive uma nova masculinidade para quem tem filho homem e também para mulher, ou seja, se os valores que vieram, né, da minha tradição familiar vão se manter dessa maneira. Mas por esse aspecto eu sinto que é positivo. Enfim, a gente está discutindo coisas, pelo menos eu como homem, que na minha infância e adolescência nunca surgiu a baila, imagina. E a ideia da mulher vir cantar seria, essa mulher é visivelmente uma mulher minimamente vadia,
né? Isso jamais aconteceria na minha adolescência, tipo, aquela mulher te cantou, isso não fez parte do meu imaginário adolescente e adulto. Me cantar então seria bem mais difícil ainda. E a ideia de que a mulher poderia falar não também não fez parte da minha adolescência. A ideia de que ela poderia falar não também não fez parte do meu núcleo de formação homem, figura, gênero construído. A ideia é que se eu te chaveco, você pode até não sair comigo, mas aceitar você tem que. E se você falar não quero que isso aconteça, aí vem um impropério daí pra baixo, né? Tem um monte de coisa, né? As mesuras todas, né? Que às vezes é um não, mais ou menos não, porque também você fica meio sem graça de falar não. Porque eu sempre me espantei com aí, um cara na hora que o não é não mesmo, rola quase um estupro. Porque não, espera, chegou até aqui. Eu comento isso. Eu sempre assustei com o cara que insiste e no final ele ganha, sabe? Esse cara que fica. Eu sempre assustei que ele conseguisse ser bem sucedido. Tipo, ele começa a balada, ele começa a noite. E no final, a pessoa já falou, não quero, meu Deus, te pede ajuda, e no final da noite, aí uma coerção tamanha que a pessoa fala, acho que é mais fácil dar um beijo nesse sujeito. Mas se romantizou um pouco a paquera, ela tá, eu sinto ela um pouco também num lugar mais agressivo, né? Eu não sei se vocês pontuam. É interessante isso que você está dizendo, desromantizar, porque uma coisa é a paquera, que é eu fico pensando se isso não vem do modo como a liberdade sexual, há 40 anos atrás, a libertação das mulheres, foi se instalando. Porque uma coisa é o homem mostrar interesse por uma mulher, não só pela bunda da mulher. Ele quer se aproximar, quer conversar, quer, sei lá, quer te mostrar um lugar que eu gosto, vamos comigo, que não é por intenção de chegar lá e agarrar. Quer dizer, é paquera, é aproximação. Aproximação entre humanos que podem ter afinidades, que podem um encantar o outro, etc. Né? Que é o mais gostoso de tudo. E parece que hoje está sendo tomado, não sei, quando ele fala como é que se chega numa mulher, né? Como se o código da matéria incisiva as mulheres não querem, e eu acho muito certo. Não vem achando que você faz um chuchu e deve comer. Mas como é que chega? Como é que chega? Claro que as pessoas continuam namorando, se casando, indo pra cama, quer dizer, tem acordo entre os homens e as mulheres, né? Tem acerto nesses desejos. Eu, sei lá, é a segunda vez nessa mesma semana que tem essa mesma pergunta. Engraçado, né? Na terça-feira, meu professor de espanhol fez exatamente essa pergunta: como hoje em dia um homem chega numa mulher? E acho que sei lá, preocupante. Mas eu saio ligando os pontinhos de modo esperançado, na verdade, né? Porque todos os formatos que a gente falou aqui me parecem estão muito embasados no machismo, tanto para vocês, homens, quanto para a gente, né? Como eu devo responder, como você deve chegar em mim, quem deve chegar em quem e tudo mais. E eu acho que quando a Tetempa coloca, para mim abre, se uma sofre violência, então isso tem que mudar. E a gente vai ter que ressignificar o erotismo entre esses dois, né? Entre masculino e feminino. A gente vai ter que ressignificar. Porque se acontece violência com uma, não é possível que a gente permita que essa forma continue. Compreende? A gente vai ter, então, assim, eu saio esperançada de que daqui talvez surja, desse período que a gente vive, uma nova forma de se fazer, uma nova forma de... E nesse dia era um lugar, era uma aula de espanhol, então algumas pessoas, não, mas é lógico, você está olhando antes, aí você está sorrindo, enfim, tinham dicas ali do como você pode sim se interessar por uma mulher e conversar, beleza, enfim. Mas eu saio pensando nisso, que talvez esse limite tenha que ser dado, porque se alguém sofre violência, então, enfim, ele tem que estar aí. Não é à toa que ele está aqui agora, ele não foi uma construção, né, imposta, a gente está chegando nesse lugar. E talvez a gente tenha que ressignificar outras coisas, outras formas, porque agora parece que a gente não consegue ver outras formas de se fazer. Mas elas existem, certo que existem, e vão passar por essa mudança com a gente,
enfim, vivendo. Não, mas eu entendi que todas as colocações até agora dos homens eram nesse sentido, né? Como é que repropõe de outro jeito, não era quero fazer do meu jeito e as mulheres não Sim, sim, mas eu saio, porque também é uma questão, mas eu saio esperançada, no sentido de que talvez role novas possibilidades. Eu acho que essa geração Y, como você falou, também vem para quebrar um tanto de coisas, né? Nesse sentido de que a paquera ela já não mais se dá nessa relação entre gênero masculino e feminino, a paquera se dá da menina para menina, do menino para o menino, e de lá para cá, daqui para lá, isso também já está em outro. Pra gente, acho que está muito distante pra gente, pra eles isso já é. E nessa relação também, em relação ao feminismo, né? O modo como se chega também numa mulher, uma mulher, como eu chego também nessa paquera em relação a ela também, pode vir carregada desse tanto de machismo, né? Nessa constituição pessoa, da minha formação, daquilo que eu recebi de educação da minha família. Tudo isso eu percebo, isso eu vejo claramente nessa. Então, dentro dessa questão da educação dos filhos, né, que foi falada, também como tatear agora esse. Como a gente vai tateando esse lugar, né, de como se educa para ser mulher, porque o que é educar para ser mulher hoje? O que é? Já não sei se cabe mais esse lugar. Não é educar para ser mulher, é educar para ser uma pessoa digna, uma pessoa... E para se relacionar com alguém que você simplesmente olha o outro ser humano e como estar nesse mesmo lugar. Mas hoje eu li uma frase assim, lá que é bonita, que é o positivo e o neutro, ou seja, ser homem ou ser humano, o exemplo era o homem. E a mulher era só o exemplo do negativo. E aí é transformar o que é esse exemplo do neutro, o que é ser humano que não há de ser homem. Mas isso que você está falando, isso aqui eu tenho relatos conflitantes. Eu tenho o Iantó, por exemplo, fala que a irmã dele é super assim, não, já é outro lugar da paquera. Uma vez eu saí com uma amiga do dia que dá aula no Veracruz. E ela contou assustadíssima umas práticas coletivas que as alunas contam para ela, mas muito machistas. Na onda daquela moça que escreveu aquela do sexo oral das mulheres, aquela que você mandou no livro, bem naquela onda assim. Acho que aí vai variar de contexto. Eu acho também, talvez de classe social também. Claro, sim. Como é que é o nome dessa autora que escreveu esse livro aí? Não vai ser. Não, porque essa autora, como é que ela chama? Ela acabou de ser traduzida no Brasil, é um livro sobre o comportamento sexual dos adolescentes americanos, das adolescentes americanas, e não é nada esperançoso, na verdade, ao contrário. Essa minha amiga falou que ela prática de Mas eu só queria falar uma coisa sobre... felizmente, eu acho que aqui no Brasil, comportamentalmente, a nossa inspiração é mais francesa do que americana. Porque eu tenho uma impressão muito ruim da questão do feminismo nos Estados Unidos, porque, por um lado, ele é puritano, ao contrário das meia-oito francesas, ele é puritano numa sociedade que, quando não é puritano, é escrota nas abordagens, desculpa, é puritano pornográfico. É de puritano pornográfico, nenhum dos dois não serve. Né? Nem o puritano não toque, não pode, tudo ofende, tudo é. Os direitos do indivíduo, a sociedade capitalista mais bem sucedida do mundo, né? O corpo de cada um é quase o seu capital, não toca, está rendendo aqui lucros para um casamento futuro, rendendo, sei lá o que. Tem um lado muito, e quando se quebra o tabu, tem muito comportamento cafajeste de homens e mulheres. De meninas também, não é só dos homens. Então essa mistura de puritanismo com cafajestice, tudo bem, eles fizeram grandes movimentos na década de 60 e tudo, mas o que fica hoje, basta qualquer filminho de high school, né? É o
puritano cafajeste, não tem puritano pornográfico. Não tem uma coisa de pessoas iguais, erotizadas, livres com seus corpos, confiando que podem estar livres com seus corpos, porque seus companheiros não vão, seus companheiros, colegas, amigos ou cidadãos não vão entender isso como está me chamando, eu tenho que comer, não vão achar que provocou, então me levou. Como é que se constrói uma circulação livre? Que eu acho que é isso que nos interessa, uma circulação livre. E não deserotizada. Eu tenho a impressão, um pouco, não sei, estranhando essa redução, me parece, no papo do erotismo à paquera. Porque me parece que quando a gente vai para questões mais de sexualidade e erotismo mais profundas, a questão não está tão bem resolvida. Quando você vai ver um filme como o Ed, do Paul Verhoeven, por exemplo, Ed, do Paul Verhoeven, que a Isabel Huppert começa sendo estuprada. É um filme que me parece que começa a colocar o erotismo num lugar desconfortável, que não é o lugar da paquera, ou do como o homem chega na mulher, como a mulher chega no homem, essa menina pode chegar na menina, a filha pode chegar no menino. Mas o Ed é uma coisa genial, que é uma figura de mulher perversa. Muito raro, né? Mas é isso que eu ia falar. Uma figura de mulher perversa. Que a sexualidade humana e o erotismo, eles se aproximam da violência, sabe? Da batalha, que é o erotismo como próximo da morte, o próximo da transgressão, o próximo da violência. A autora, sei lá, de teatro, entender a relação da sexualidade com as relações de poder. E parece que a gente chega no terreno que as nossas lutas feministas, ou LGBT, ou raciais, ainda não dão conta. Que é certas. Você tinha que dar conta disso. Uma vez que as pessoas se sintam livres para ir ou não para a cama com quem elas quiserem, a partir daí, o que acontece lá dentro, ninguém tem que dar conta disso. Eu sinto é aí que entra o perigo da gente entrar no puritanismo também. É, claro. Quando a gente reduz o problema, assim, reduz a questão do erotismo à paquera. Quer dizer, o erotismo é isso, é você cantar. Eu entendi assim, desculpa, eu entendi, pelo menos eu estava entendendo aqui a discussão, não é que está reduzido a paquera, é onde se problematiza uma relação de o mais forte, o mais fraco, o risco para a mulher, o dominador e o dominado, é na paquera. Porque se duas pessoas resolvem que vão para a cama e vão do jeito que gostarem, pode ser que a mulher é que entra com um chicotinho, não é que estamos só reduzindo a paquera. Eu acho que nós estamos problematizando uma coisa importantíssima e muito recente. O jeito como as mulheres estão nos espaços públicos, as liberdades conquistadas, mas que ainda não há um acordo em relação aos códigos do feminismo para os homens chegarem. Nós não estamos discutindo, podia ser outro tema, discutir erotismo mesmo, discutir o que move o erótico no humano, quais são as diferenças do desejo do homem e da mulher, se é que existem. Mas hoje acho que a gente está discutindo o que acontece no antes, né? Nos espaços públicos, onde pode haver dominação do mais forte. A gente nem falou, por exemplo, das relações de trabalho, de bullying no trabalho, alguém mencionou a coisa de homens em cargos executivos e poucas mulheres. Mas a discussão hoje foi em torno da questão... Pensando um pouco na recepção do filme, ou nos discursos que realmente, no quanto a gente consegue falar disso, é uma sensação muito minha, pessoal. A gente tem dificuldade de falar sobre isso, tem dificuldade de entrar nesse, sei lá, outro filme que aí é mais polêmico ainda, que é Polanski, não o último dele, o anterior, que era uma relação teatral de homem e mulher. E aí não pode nem assistir o filme uma vez, que é o Polanski, né? Mas o filme é genial, eu acho como polêmico. Bom, mas ela eu fui no primeiro lugar que você já A Pele de Vênus chama. O filme chama A Pele de Vênus. Mas existe exatamente, é baseado no Sachemado. Não era caso baseado no Sachemado. Quer dizer, entra nessas relações completas, eu sinto que a gente às vezes tem bloqueio mesmo, né? Em entrar nessas discussões em relação à problemática do feminismo, por exemplo. Eu fui bastante censurado, por ter ido esse filme. Depois você falar que é genial. Pra quem não viu, é ele mesmo, Polanski, que tem uma atriz que é uma prostituta, ele chama uma prostituta de uma atriz, e ele vai ensinar as Vênus das Peles do Salman Rushdie, que é
na verdade não é um libelo do masoquismo, tanto que masoquismo vem de masoque, que é essa figura. E ela começa a dirigi-lo, ela vai invertendo, ela que é atriz, que devia ser, que está no papel masoquista, e ela começa a dirigi-lo e mostrar como é que tem que fazer, como é que tem que amarrar o cara, como é que tem que ser lá. Uma hora ela fala, tchau, hein? E deixa ele amarrado lá, todo amarrado, que ele vai explicando para ela como tem que ser, e sai fora. Quer dizer, ele contratou uma prostituta para fazer essa atriz, que talvez outras atrizes com mais pedigree não quisessem fazer, e ela dá um rolê nele e vira o jogo. Né? Claro que é uma brincadeira, é um filme, não é uma. Mas não é um filme machista, meu filho, né? Sendo feito por um homem que é o Polanski. Né? Você ia falar, pode ser a última, gente, porque eu estou ficando realmente. Um dia eu vou puxar. de assunto, talvez. Só que já dito a segunda geração do feminismo e tal. Eu acho que todos nós aqui somos uma geração meio intermediária, né? Os mestres têm 30 anos a mais que a gente, os alunos têm 15 anos a menos que a gente fica nesse lugar. E eu queria te perguntar como que é essa geração e ver muita gente, acho que você, né? Mas assim, uma galera que fez parte da esquerda hoje, estando na direita, Gabeira, Luiz Nunes, muitos outros, Fernando Henrique até, né? Então, esqueçam que eu escrevi. Esqueçam que eu escrevi. Eu tenho uma amiga socióloga que falou assim, é bom que ele escreveu, tem lá seu negócio. Por isso que ele mandou ele esquecer. Exatamente. E ao mesmo tempo, esse contato, né, quando teve a intervenção militar no Rio, um conhecido falou assim, não, posso, né, de novo a gente tem que ir lá para a Praça da República, como a gente fez em 64, eu falei assim, imagina 20 anos de ditadura. Vocês fizeram isso, tem 20 anos de ditadura, né? A gente fala de sexualidade, essa juventude viu o Ney Matogrosso rebolando na televisão e hoje comentários homofóbicos, transfóbicos dessa mesma geração, e aí essa geração Y que mais da metade vai votar no Bolsonaro. Então parece que a gente fica vendo esses dois lugares. Mas direita e esquerda não é uma questão geracional. Não mesmo? Claro que não, gente. Vejam bem, em 68, a passeata dos 100 mil, né? Tá bom, foi a passeata dos 100 mil, mas a passeata a favor da ditadura tinha 600 mil. A marcha com Deus pela família e pela liberdade em 66, tinha 600 mil. A esquerda juntou 100 mil, que foi um monte. Foi bacana, mas a outra tinha 600. Esquerda e direita não é uma coisa geracional. Mas essa galera que migrou, sabe? Ou que realmente não sou. Os cabeça fraca? Não sei. Não, de repente, muita gente, e aí sim, eu conheço algumas pessoas. Tem um momento que ser de esquerda, teve no Brasil principalmente, no fim da ditadura, ou durante. Era muito vibrante, era muito atraente, era muito interessante e muito, de certa forma, seguro. Não estou dizendo seguro no sentido em relação à polícia. Em relação à polícia não era seguro, era muito mais inseguro que hoje. Mas muito seguro no sentido, não tinha dúvida que você estava do lado do bem, digamos assim. Né? Não tinha dúvida que você estava lutando por uma coisa importante contra uma coisa horrorosa, asquerosa. Quando acaba a ditadura, primeiro, a esquerda se fraciona. Ela já estava fracionada lá atrás. Eu trabalhei no jornal de esquerda, que era do PC do B, porque o jornal de esquerda, que era do PC, o jornal do PC do B já foi um pessoal que rompeu com o jornal que era do PC. Depois veio o pessoal que rompeu com o nosso jornal para fazer. A esquerda sempre teve esse problema de um ideal de pureza, de um pensamento mais correto, mais radical, que dificulta muito a união. E o Lula, que foi um cara que não estava interessado nessa discussão mais teórica, como era um sindicalista, foi o único cara que conseguiu fazer um governo de centro-esquerda no Brasil. Porque ele não ficava preso na letra da... Falava, vamos fazer o possível. E dentro do vamos fazer o possível, com todos os acordos que ele fez, que a gente não gostou, com o PMDB e tudo, ele mudou, tirou o Brasil do mapa da fome, ele fez coisas importantíssimas, que nunca mais ninguém fez no Brasil. E tem, não, mas eu não gosto do Lula porque ele não é verdadeiramente de esquerda. Bom, ele era o máximo de esquerda que esse país suportou. Não é? Isso que é você pensar dialeticamente, não é pensar idealisticamente. Não é? E quanto ao fenômeno Bolsonaro, que, nossa, mãe, eu espero que seja só
Cavalo paraguaio. Teve o Roberto. Cavalo paraguaio, aquele que parece na frente daí da... Depois não aguento. Quem sabe? Mas me assusta muito, porque o Thomas Mann tem uma frase muito interessante num texto dele, que é um textozinho sobre o casamento. Assim, defendendo o casamento. Mas a frase sempre ficou para mim, que é: toda época que tem medo de si mesma tende à restauração. E eu acho que o Brasil está numa época que está com medo de si mesmo, quer dizer, não do Brasil, dessa nossa época. Tantas coisas deram errado, tem um processo teoricamente que é de justiça, que é de pura injustiça. Né? O grande herói do Brasil, que é o Sérgio Moro, é o puro arbítrio que dissimula, deixa ele incomunicável e amiguinho do Aécio, a mala de dinheiro do Rocha Loures, que de conta que não foi nada. Então a gente está num momento de... não é mais uma era que tem esperança em si mesma, é uma era que tem medo de si mesma. E eu tenho medo, sim, de uma restauração bolsonariana. A luta continua. Vou terminar com essa frase, porque a minha bateria está acabando. Eu vou me ligar em alguma tomada. Obrigada, gente. Foi lá.